Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, vimos aí que o Vasco, né, passou para as semifinais da Copa do Brasil. E o que a gente tira de lição? Estava fazendo essa análise, resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui e vamos falar de demais assuntos, mas a diferença que faz ter um bom goleiro. Esse cara aqui, o Léo Jardim, no qual o Bahia esteve sondando, né, algum tempo atrás, foi bem cogitado pela torcida, fez toda a diferença no Vasco. Já é o segundo ano no qual o Vasco, com todas as suas limitações, né, a gente sabe muito bem o que acontece, a gente sabe muito bem, entre aspas, né, o que vem acontecendo no interior do Vasco, dificuldade financeira, escândalos até como gato, né, de energia, de água, se não me falha a memória, o presidente do Vasco aí correndo para resolver tudo, um time que está assim, completamente bagunçado, com uma SAF que não deu certo. E onde é que eu quero chegar com isso, né? Que um elenco no qual a sua SAF vem dando certo, não tem escândalos, tudo direitinho, a gente vê que até questões de dívidas o Bahia está inteiro, né? Não tem escândalos de dívida nem nada do tipo, como a gente vê alguns times por aí. O Vasco conseguiu se classificar, mas o Bahia não. Um time com grande investimento conseguiu, e um time que está falido, tentando se reerguer, com todo respeito à torcida do Vasco, todo respeito ao Vasco, né? A gente está falando da situação atual, que está tentando se reerguer, mas tem um diferencial, tem um goleiro. O Léo Jardim, que pegou os pênaltis ontem, né? O Vasco e o Botafogo, que até então tem uma SAF que está dando certo também, a gente sabe que tem muita coisa por debaixo do pano, muita coisa escondida. Seu John Testo aí é muito, né, sabido, tirado esperto, e a gente sabe que vai rolar muita água ainda, mas não vem ao caso desse vídeo. O Vasco eliminou o Botafogo ontem nos pênaltis, e a diferença que um goleiro faz. O Léo Jardim fez a mesma coisa no ano passado. O Vasco também foi para os pênaltis na semifinal da Copa do Brasil, e o Léo Jardim também pegou os pênaltis. O Vasco passou nos pênaltis também. E assim, a diferença que faz, né? Um time que não tem um elenco muito bom. A gente sabe que o elenco do Vasco é limitado, mas tem um goleiro que é bom. E talvez, se o Bahia tivesse um goleiro que é bom, não teria passado tanta vergonha como nós passamos. Não estou aqui dizendo que a culpa é do Ronaldo, a gente sabe que não é. A limitação que nós temos nessa área faz a gente passar certos vexames que nós, torcedores, já sabemos, né? E aí o Bahia me vem e traz o João Paulo dos Santos, e um jogo que era crucial para ter utilizado o João Paulo, na minha opinião, seria naquele jogo contra o Mirassol, no qual a gente tomou 5, né? E não foi utilizado o João Paulo naquele jogo, eu fiquei muito surpresa. Se cogitou muito do Ceni, né, colocá-lo nesse jogo de agora, no qual fomos eliminados, mas eu já sabia que o Ceni não ia fazer isso, por várias questões, né? O cara chegou agora, já vai colocar, condições físicas, né? Tudo isso. Eu sabia que ele não ia fazer isso, porque o Ceni não é de arriscar. E talvez esse seja o grande problema do Ceni. Não arriscar. O medo talvez seja o grande problema. Bom, apesar de tudo isso, o torcedor que nunca abandona, bora acompanhar aqui, se faz presente, né, com esse esquadrão de aço. Torcida do Bahia mostra força e garante mais de 25 mil ingressos no jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo que eu espero que ele utilize o João Paulo, porque a gente sabe das nossas limitações nessa área e é gigante, apesar de o Ronaldo vir dando uns lampejos, né? Tem partidas que a gente vê que ele faz defesas
Mas as falhas são cruciais. E as falhas, muitas das vezes, acabam causando uma tragédia, né, que não deveria acontecer. Que não foi o caso do último jogo, porque o último jogo a culpa foi geral. Geral. O Fluminense jogou sozinho. E eu disse até que se o Fluminense tivesse jogado igual o Mirassol, o Bahia teria tomado outra goleada. Foi porque o Fluminense não teve a ousadia do Mirassol. Porque se tivesse, seria outra goleada, viu, torcedor? E, como eu disse, né, a torcida que não abandona se faz presente. Mesmo após a eliminação para o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil, a torcida do Bahia voltou a dar exemplo de apoio incondicional ao clube. Torcida essa que nunca abandona, torcida essa que faz o time ganhar, porque o Bahia só ganha dentro de casa. A gente falou sobre isso no vídeo de mais cedo, né? É a torcida que empurra o Bahia ao triunfo. Porque quando o Bahia joga fora de casa, é uma negação. Já foram garantidos mais de 25 mil ingressos para o próximo compromisso do Esquadrão de Aço na Arena Fonte Nova, marcado para segunda, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Cruzeiro que, vamos dizer que é um dos melhores aí no Campeonato Brasileiro, tirando o Flamengo, né? Flamengo, Palmeiras e tal, mas o Cruzeiro que vem se destacando, acho que o melhor futebol que a gente está tendo na atualidade aqui no Brasil, pelo menos, é o Cruzeiro. Cruzeiro tem 2 desfalques para o jogo de segunda contra o Bahia na Arena Fonte Nova, pelo fechamento da 23ª rodada da Série A. O Lucas Silva e o Eduardo estão de fora. A principal ausência fica por conta do volante Lucas Silva, titular absoluto, e o capitão da equipe é desfalque por suspensão. Isso não quer dizer nada, porque quando se trata do Bahia, a gente não pode estar contando vantagem de nada, né? Mas, como eu já tinha dito, o Bahia agora só fica com o Brasileirão. Será que vai se garantir aí no G4? Botafogo, Mirassol, todos se aproximando. Botafogo que joga contra o São Paulo, Mirassol, não me recordo. O São Paulo, se ganhar, também se aproxima do Bahia. E agora só tem o Brasileirão. Será que vai dar conta? Será que mais uma vez vai vir a desculpa do cansaço, porque está cansado, porque tem muitos jogos, não sei o quê? Será? Lembrando que o Bahia só joga na segunda-feira, então tem muito tempo para descansar, né? Cruzeiro jogou ontem contra o Galo, eliminou o Galo da Copa do Brasil. Bora acompanhar os próximos capítulos, né? Porque o que nos resta agora é se segurar no G4. E será que o Bahia vai ter capacidade? E, como eu disse, fica essa incógnita, né? Será que o Ceni vai utilizar o João Paulo para esse jogo? Ainda mais que é um jogo dentro de casa. Já deveria ter usado há muito tempo, né? E para finalizar este vídeo, vamos ouvir a opinião, né, do Jorge Igor, que eu achei de extrema importância e cirúrgico demais nas suas palavras. Bora acompanhar. É você cair no primeiro mata-mata da Sul-Americana como o Bahia caiu. Absurdo é você sair de uma Copa do Brasil, de um confronto em que você tinha condições de avançar, do jeito que o Bahia saiu, com a postura e o comportamento do time, com a cara que o time mostrou ontem no Maracanã. Isso é inaceitável, pô. Mas goleou Confiança, foi campeão da Copa do Nordeste 4 dias antes, meteu 5 na final, desculpa. Aí eu mesmo vou me contradizer. Não existe obrigação no futebol? Convenhamos, ganhar do Confiança na final da Copa do Nordeste é obrigação. Até aí é protocolar. Por quê? Pelo investimento que o Bahia tem. O Bahia faz parte de um grupo poderoso. O Bahia está vivendo o melhor momento da sua história em termos econômicos. O Bahia precisa subir o seu sarrafo de cobrança. Não dá para normalizar uma eliminação como a de ontem. Não é o resultado, não é cair para o Fluminense, é cair como caiu. Não dá. Outras situações também que são intoleráveis hoje, no nível que o Bahia atingiu ou pretende atingir. Não dá para passar a temporada inteira sem goleiro. Sem goleiros. Sem goleiros. Né? Se for só o Ronaldo o problema, sem goleiros. E ontem acho que o Ronaldo podia fazer coisa melhor, inclusive, hein? Mas tudo bem. Mas foi um outro problema do Bahia. Teve dificuldade, às vezes, para converter as chances lá na frente e teve muitos problemas com seus goleiros. Um clube que quer chegar no patamar que o Bahia almeja não pode errar tanto. Não pode errar tanto, por exemplo, na escolha de um goleiro, do seu goleiro titular. Absurdo
é você cair no primeiro mata-mata da Sul-Americana como o Bahia caiu. Absurdo é você sair. Justamente o que a gente conversou aqui no começo do vídeo, né? Acho que não precisa nem me alongar em falar mais nada. E por aqui eu me despeço. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.